In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Cerero in Deum, Patrem omnipotentem, Creatorem celi et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, Qui conceptus est Spiritus Sancto, natus ex Maria Virgine, passus ob Pontio Pilato, crucifixus, mortus et sepultus, descendit ad infero, tertiarie resurrexita mortui, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotenti, inde venturus est iuricare vivos et mortuos. credo in Spiritum Sanctum, Sanctam Ecclesiam Catholica, Sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. O mês do Rosário, por Monsenhor Ascânio Brandão. 20ª meditação. Quinto mistério gozoso, encontro de Jesus no templo. Evangelho segundo São Lucas, capítulo 2, versículos 41 a 52. Ora, seus pais iam todos os anos a Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa. Chegando, pois, o menino aos 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume, no dia desta solenidade. Voltando eles para Nazaré, depois de terminada a festa, o menino Jesus se deixou ficar em Jerusalém, sem que os pais o percebessem. Pensando que ele estivesse com alguém da comitiva, caminharam um dia inteiro e o procuraram entre os parentes e conhecidos, mas não o encontrando, voltaram a Jerusalém a fim de procurá-lo. E aconteceu que ao 3º dia o foram encontrar no templo, sentado entre os doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam se admiravam da sua sabedoria e das suas respostas. Vendo-o, se admiraram, e sua mãe disse: Meu filho, por que procedeste assim conosco? Eis que teu pai e eu te procuramos aflitos. Mas Jesus lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabeis que me devo ocupar nas coisas que são do serviço de meu Pai? E eles não compreenderam o que lhes dizia Jesus. Descendo com eles, veio Jesus a Nazaré, e lhes era submisso. Sua mãe conservava todas estas coisas no coração, e Jesus progredia em sabedoria, idade e em graça diante de Deus e dos homens.
Grande foi a dor de Maria ao perder seu divino filho. Há quem diga, escreve Santo Afonso, que esta dor foi uma das maiores, se não a maior. E a razão é que nas outras dores, Maria tinha Jesus consigo. Padeceu na fuga para o Egito e pela profecia de Simeão no templo, mas sempre tinha Jesus, e com Jesus. Agora, porém, sofre sem Jesus, e sem saber onde ele se encontra. Maria e José, comenta Orígenes, receavam que Jesus os tivesse abandonado. Não há certamente pena mais cruciante para uma alma que ama a Deus que o receio de o haver desgostado. Por isto, só nesta dor ouvimos uma queixa de Maria. Tendo encontrado Jesus, pergunta-lhe amorosamente: Filho, por que fizeste assim conosco? Olha que eu e teu pai te procuramos aflitos. Essas palavras não encerram nenhuma censura, como pretendem, blasfemando os hereges. Revelam apenas a intensa dor que a mãe experimentou na ausência do filho amado. Estas penas de Maria devem servir de consolo às almas que se veem privadas das consolações e da suave presença do Senhor. Tenham elas paciência na aridez, nestas provações dolorosas em que a pobre alma sente-se como que abandonada de Deus. A oração se torna difícil, a vida espiritual exige um grande sacrifício. Coragem, almas piedosas. Jesus se oculta às vezes para ser melhor procurado, para o servirmos com mais generosidade e para que compreendamos, no dizer da imitação, a procurar não as consolações de Deus, mas o Deus das consolações. Aprendamos, pois, diz Orígenes, aprendamos de Maria o modo de procurar a Jesus. Fruto: a obediência. Uma palavra do Evangelho traduz toda a vida de Jesus em Nazaré. Et era subditus illis. Illis era submisso, isto é, obediente. Tal foi a vida do Senhor dos Senhores em 30 anos de vida oculta. 30 anos de obediente, de obediência. O fruto da contemplação deste mistério, qual há de ser, senão a obediência? Os livros santos de muitas páginas falam da obediência. A palavra de São Paulo sintetiza muito. Obedecei aos vossos superiores e sede-lhes submissos, porque eles vigiam sobre vós como quem deve dar contas de vossas almas. Deus estabeleceu todo o universo sob o regime da obediência. A família, a sociedade, a igreja, os anjos. Tudo foi de tal modo ordenado que os mais elevados devem cuidar dos inferiores e lhes manifestar as ordens de Deus. Os inferiores obedecem aos superiores e os superiores a Deus. Tal é a ordem geral. Nada mais belo e racional. É a harmonia perfeita. E para nos ensinar o respeito a esta ordem divina, Jesus se fez obediente até a morte e a morte de cruz. É uma virtude preciosa e bela, pois encerra todas as virtudes, escreve São Gregório Magno. É o caminho mais curto para chegar à perfeição, diz Santa Teresa. Quem obedece tem todas as vantagens, adquire a paz. Está sempre na certeza de fazer a vontade de Deus, porque faz a vontade dos superiores. Ganha vitória sobre o inferno e as paixões. Não diz o Espírito Santo que o homem obediente ganhará vitórias? Vitória sobre o orgulho, o amor próprio, a vaidade e a carne. Obedeçamos sempre com alegria e prontidão. Tenhamos aquele espírito de fé que vê nos superiores Deus e a vontade de Deus em suas ordens. Nesta hora de tanta revolta e espírito de independência, obedeçamos, seguindo o exemplo que meditamos neste mistério. Jesus submisso, obediente a Maria e José. Um Deus obediente.
Que lição! A intenção do quinto mistério gozoso, os mestres e educadores. Jesus ensina no templo e ensina aos doutores. É a primeira vez que desempenha a sua missão de mestre. Difícil é a missão de ensinar. Quem precisa de mais orações fervorosas depois do sacerdote e das mães que os educadores? Há tanta falta de mestres cristãos e cônscios de sua responsabilidade. Quantas almazinhas pequeninas no caminho da perdição e sem um mestre cristão, e educadores que pesem a tremenda responsabilidade de formar almas para o tempo e para a eternidade. Peçamos a Nossa Senhora pelos educadores, pois a sua missão difícil e bela reclama muito sacrifício e zelo sobrenatural, muita paciência e tato, muito espírito de fé. Lembremo-nos dos religiosos e institutos docentes e roguemos a Maria que os sustente e conserve no espírito dos fundadores. Pelos colégios católicos, pelos catequistas, pelos apóstolos da doutrina cristã, enfim, lembremo-nos neste mistério do Rosário de quantos receberam de Deus a difícil e tremenda responsabilidade de educadores. Exemplo: o Dr. Recamier, devoto do Rosário. Conta o Dr. Massé, numa das suas obras, que, sendo ainda estudante de medicina, ficou extraordinariamente surpreendido quando ouviu um dia o célebre Dr. Recamier manifestar em público a altíssima estima em que tinha o Rosário. Era em 1832, escreve ele. Encontrava-me por acaso em casa do conde de Mallet, antigo oficial superior de cavalaria, que havia abraçado o sacerdócio. O venerando padre estava um pouco doente. De repente, a porta abre-se e o criado anuncia: "O senhor doutor Recamier." Depois da consulta, Recamier ergueu-se para partir, mas de súbito, fazendo o gesto brusco de quem repentinamente se recorda de qualquer coisa, pôs de novo o chapéu em cima da mesa, colocou a bengala a um canto e, mergulhando a mão no bolso das calças, exclamou: "A cabeça que eu tenho! Ia me esquecendo uma coisa muito séria." "O que foi?" interrogou o sacerdote. "Aconteceu-me um desastre, meu amigo. Um desastre que só o Senhor pode remediar," respondeu o ilustre médico. Vejamos." "Trata-se de uma fratura que o senhor terá o trabalho de reparar. É uma pequena operação que lhe peço." E, tirando a mão do bolso, mostrava triunfante: "Adivinhem o quê? Um terço." Confesso que fiquei boquiaberto e pasmo. Ele, o ilustre Recamier, o médico dos grandes, dos poderosos, dos próprios reis, de uma reputação europeia, rezava o terço. "E então que querem?" disse, voltando-se para nós com um sorriso na face. "Eu rezo o terço quando me inquieta a sorte de um doente, quando vejo a medicina impotente. Aí dirijo-me àquele que tudo sabe curar. O que faço é usar um pouco de diplomacia. Como a imensidade das minhas ocupações não me dá tempo de pedir tanto quanto seria preciso, eu trato de tomar a Santíssima Virgem por intermediária. Enquanto vou a caminho da morada dos meus doentes, rezo 1 ou 2 mistérios do terço. Nada mais fácil. Vou comodamente sentado na minha carruagem, meto a mão na algibeira e entro em negociações. O terço é meu intérprete. Ora, tenho recorrido tantas vezes a este intérprete que ele está fatigado, está doente. Por isso lhe peço que o examine, que lhe conceda uma consulta, que o opere em caso de necessidade e, numa palavra, que o cure." O conde de Mallet tomou, sorrindo, o terço quebrado. Prometeu pô-lo em bom estado e Recamier saiu. "Meu amigo", dizia-me mais tarde este grande cristão, "o rosário é uma companhia. Cada Ave Maria é uma intimação.
ou, se assim o quer, uma petição. Para ser recebido nas tulherias ou mesmo no ministério, é necessário interpor pedidos de audiência, proteções e às vezes até benevolência dos senhores empregados das secretarias. Falar à Santíssima Virgem é a coisa mais simples que há. Puxa-se a campainha, isto é, toma-se o rosário, e imediatamente a porta se abre. Apresenta-se a petição, e a Santíssima Virgem é tão boa que, salvo razões muito particulares, a pretensão é logo despachada.